E aí, galera, Botafogo chegou a 10 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e agora dá adeus de vez ao título do Campeonato Brasileiro. Botafogo não tem mais chance de conquistar o título do Brasileirão. Botafogo com mais um empate chega a 64 pontos. Botafogo, tantos empates seguidos no Campeonato Brasileiro. Impressionante como que o Botafogo abriu mão do Campeonato Brasileiro. E o Diego Costa, né, deu uma declaração aí após esse empate da equipe do Botafogo com o Cruzeiro. O jogador falou, né, que faltou humildade por parte dos jogadores do Botafogo, né? Muita soberba, isso é verdade, muita soberba, muita postagem na internet e simplesmente esqueceram de jogar futebol, porque parecia, né, todo mundo achava que o Botafogo seria campeão brasileiro pelo primeiro turno impecável e no segundo simplesmente a soberba entrou em campo e a equipe do Botafogo não conseguiu fazer mais nada. Teve duas mudanças de treinadores e mesmo assim a equipe do Botafogo não conseguiu voltar a apresentar um bom futebol. E o Diego Costa, na minha opinião, ele está corretíssimo, né? Faltou humildade mesmo pro lado dos jogadores do Botafogo, que ficou o tempo todo tirando onda, brincando com os outros times, fazendo piadinha, isso e aquilo, deu no que deu. Né? Isso daí começou lá. Você pegar aquele jogo lá contra a equipe do Palmeiras, 3-0 no primeiro tempo, os jogadores saíram no intervalo já como se fosse campeão. A declaração era como se estava ganha a partida, era campeão. Aí que aconteceu o quê? Virada da equipe do Palmeiras. Faltando humildade aí do lado do Botafogo. Deixa nos comentários aí o que vocês acham que faltou para o Botafogo nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre Botafogo e também sobre esse jogo Botafogo e Cruzeiro. Vou deixar o link na descrição. Cresce os direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Thiago Nunes chegou, também não ganhou de ninguém. 4 empates, né? 4 empates. O Diego Costa saiu de campo e ele falou algumas coisas fortes aqui, ó. Diego Costa falando coisas fortes? É. Novidades? Faltou um pouco de maturidade e humildade. No futebol você paga. Faltou ler o momento que o clube estava vivendo, deixar o ego de lado. Que isso sirva de aprendizado. Ele falou que o momento não tem justificativa, que o torcedor tem razão por conta da performance que o Botafogo teve agora, mas não pode apagar o que foi feito no campeonato. E disse que não poderiam ter pegado de fora o oba-oba da torcida de estar muito perto do time. Dando a entender que o oba-oba entrou. Cada um tem que fazer uma autocrítica, porque ficar 10 jogos sem ganhar não é admissível. Se existe um culpado, a gente deixou bem claro que não foi culpa dos treinadores e sim dos jogadores. Palavras aqui do Diego Costa na saída de campo, ele entrou durante o jogo hoje. Lembro, o nosso querido Gustavo Zupac, aniversário dele é dia 30 de janeiro. Né? Então, acho que eu estava na casa dele, não lembro se foi no dia 29, que é o aniversário da esposa dele, ou se foi no dia 30. E eu e ele conversando sobre um jogo do Botafogo, e eu olhei e falei, cara, Botafogo, a SAF e tal, e está entrando em campo com um time de média de idade de 30 anos. Não bate, né? Assim, nos meus conceitos, não bate, porque eu penso, eles vão vender e tal, vai gerar jogador jovem, aí tal, isso em janeiro. O Botafogo entrou em campo hoje contra o Cruzeiro com a média de idade de 29 anos. Não era mentira o que a gente viu no primeiro turno. Aquilo aconteceu. Não era um sonho de verão, uma coisa... mas William... Deu tudo certo. Sim, deu tudo certo, tanto que a pontuação estava lá, e tanto que hoje foi a primeira rodada que o Botafogo termina a rodada e fala... Agora não dá mais. Não dá mais. E é na penúltima rodada. E hoje o Botafogo, a crueldade é tamanha que o Botafogo hoje não está nem no G4, está no G5. Esse é o ponto. A gente estava acabando de falar aqui da 777 e da forma que ela tem que ser observada e de como ela perdeu credibilidade. A SAF do Botafogo na temporada, ela se mostrou muito diferente do que a gente pensa de gestão profissional. Sim. Muito diferente. E eu acho que esse é um ponto que está magoando também o torcedor do Botafogo. E quando o Diego... Eu respeito muito quando o jogador fala algumas coisas de cabeça quente pós-jogo, porque até parece assim, que o oba-oba de fora... assim, sommelier de torcedor não, né, Diego? Cá para nós, o torcedor pode fazer o que ele quiser. Não, o jogador é que não pode abraçar esse oba-oba. Exatamente. Acho que a crítica é essa. E aí a coisa é, a direção também tem que intervir, William. Direção de novo tem que intervir. Acho que a direção foi mole. No Botafogo? Eu acho que a direção, quando ela aceita o pedido do Lúcio Flávio e depois quando ela demite o Lúcio Flávio, inclusive do grupo de funcionários, ela mostra que assim... Tá pouco convicto. Exato, tá muito pouco. Eu vou para lá e vou para cá fácil. O que me interessa é esse título. Não era isso.
Ninguém falava de título em janeiro, ninguém falava de título em abril. A gente começou a falar de título porque o Botafogo escreveu uma campanha de título. Só que depois o Botafogo foi perdendo, murchando, e a direção foi murchando junto, indo para todos os lados. Quando a coisa para de funcionar dentro de campo, né, Mário? E você entra num papo de SAF, você imagina que vai existir um comando superior para puxar esse trem pro trilho. Sim. E a gente viu o oposto. O poder ele foi dado aos jogadores. Não veio um poder de cima para controlar o que os jogadores faziam ou deixavam de fazer. E a frase do Diego, é claro que, muito provavelmente, o texto vai ser questionado, o Mazuco vai ser questionado, o treinador, as lideranças vão ser questionadas, mas a frase do Diego, ela nos mostra agora que não ruiu só o mental, ruiu também um ambiente interno. E parece muito claro que o Diego estava de um lado e um outro grupo de jogadores, que agora não sei dizer quais, estava do outro. Isso não é novo na carreira do Diego. E a gente precisa lembrar que o ponto central de troca de comando, poder aos jogadores, é uma opção pela utilização do Diego em detrimento do Tiquinho. Então, craque, ídolo e mais festejado jogador. Então, não foi só a bola que não entrou, o mental que derreteu, oba-oba, o torcedor de dentro para fora. Tem alguma coisa lá dentro. O torcedor do Botafogo, ele era até... Ele não queria ouvir falar de título em alguns momentos. Não, calma, vamos... Entendeu? Eu não sei exatamente. Agora, algo aconteceu. Está sendo exposto na penúltima rodada, porque o campeonato acaba matematicamente. É a primeira vez, como falou o Marco, que o Botafogo não pode chegar à pontuação do líder, ou não está na liderança. Foi assim por 37 rodadas. Ele era líder, ele poderia alcançar. Então, assim, vai muito além. E aí a pergunta que vai ficar é: quem é que controla isso? Porque os jogadores não controlaram. O Textor não controlou. O Mazuco, é o Tairo, que é o CEO. O Botafogo ainda não está preparado para controlar. O bicho ficou grande demais para ele segurar. A taça ficou pesada demais. E aí é um trabalho de evolução para a próxima temporada. O que preocupa é que a partir do momento que esse vestiário está comprometido e esse mental está comprometido, a gente está em 3 de dezembro. O campeonato acaba no dia 6. Você vai chegar onde eu ia te perguntar. Vai lá. A pré-Libertadores é no final de janeiro, início de fevereiro. Perfeito. Há tempo para esse grupo se recuperar? Perfeitamente. Porque aí você vai comprometer... Final de janeiro não, é fevereiro, não? Final de janeiro, início de fevereiro. Já é final. A pré-Libertadores. Hoje é a realidade do Botafogo, né? Sorteio agora, assim, que metade de dezembro. Ao menos esse é o ponto. Você tem capacidade de há uma juntar comissão esse porque técnica o Caco... escolhida para 2024, né? Seria ainda mais difícil se não houvesse um técnico para iniciar a temporada que vem. Mas é muito complicado você atingir um nível de competitividade nessa parte do ano, porque você é obrigado a isso e você pode cair num sorteio com um time que é melhor que você. Atualmente, isso tem sido frequente. Sim. Ou você pode não conseguir se preparar a contento. É uma situação que é diferente dessa, mas o Flamengo, nessa temporada, no começo de 23, precisou estar em um alto nível de competitividade muito cedo por causa do Mundial. Não tem nada a ver com fase preliminar da Libertadores, tem a ver com você ter que antecipar essa dinâmica, e o Flamengo não conseguiu. E na primeira parte do ano, com todos os troféus que o Flamengo disputou e não ganhou nenhum, você percebeu as coisas que foram meio que atropeladas, porque o clube cometeu erros, contratou uma comissão técnica para começar a trabalhar só depois da virada do ano. A comissão técnica do Vitor Pereira. Parece que faz muito tempo, mas não faz tanto tempo assim. Foi esse ano. E agora o Botafogo, ao menos, tem o Thiago Nunes, os auxiliares dele, contratados para 2024. Então, não é a situação ideal, mas quando o Thiago Nunes chegou, ele também, assim como o Rogério no Bahia, tinha que prever, ou pelo menos contar, prever não, mas contar com a possibilidade do Botafogo continuar derretendo e não conseguir nenhuma vaga direta à fase de grupos da Libertadores, o que é inacreditável, se você pensar no time que fez o primeiro turno que o Botafogo fez. A fala do Diego Costa é emblemática porque ela denota que os próprios jogadores do Botafogo entenderam o tamanho do feito, as avessas que eles alcançaram. Porque lá, internamente, os caras devem estar falando: olha, a gente entregou esse campeonato. Nós entregamos. E aí, para mim, o Botafogo superou o Arsenal, superou o Borussia Dortmund
como a maior entregada do ano. E aqui nos times brasileiros também, né? Aquele Então, Grêmio de 2008, também, não. Palmeiras de 2009. Não se compara. Não tem precedentes o que aconteceu com o Botafogo. 14 pontos de vantagem. Não, e o Arsenal, que muita gente chegou a comparar com o Botafogo, até, olha, pode acontecer o que aconteceu. O Arsenal eram 8 pontos de vantagem, Manchester City com jogos a menos, o Borussia Dortmund na Alemanha assumiu a liderança na última rodada, de certa forma caiu no colo dele, não foi uma liderança como o Botafogo, de 13 pontos de vantagem, e agora o Botafogo corre risco de ficar fora da fase de grupos da Libertadores, tamanha a queda. Então, perder um campeonato dessa maneira é algo que é muito doloroso para o torcedor. E aí, uma coisa era no ano passado, dentro de um contexto, a gente dizer, pô, o Botafogo está sentindo um pouco essa nova fase, o Nilton Santos cheio, o Botafogo não conseguia ganhar em casa, e ali, pô, será que não está sabendo trabalhar com a ansiedade da torcida? E era compreensível aquele momento. Agora, nesse ano, não dá para jogar nada, absolutamente nada, na conta de nenhum torcedor do Botafogo. Torcedor, a empolgação é normal, a empolgação gerada pelo momento do time, pelos investimentos que foram feitos, pelos jogadores que o Botafogo tem, são jogadores rodados, jogadores cascudos, experientes, que o torcedor olhava, não, esses caras aí vão segurar a onda, dão conta do recado. Mas aí, nesse contexto, o torcedor não contava que o Botafogo apelaria a soluções muito típicas da velha cartolagem do futebol brasileiro. E aí é solução de dar poder aos jogadores, como citou o Pedro, de não saber enxergar o que o clube pede. E o movimento pelo Bruno Lage, para mim, acabou sendo desastrado, não só porque deu errado, mas pelo perfil de treinador que era o Bruno Lage, que já era conhecido lá. O Botafogo precisava de alguém que desse estabilidade naquele momento. E as escolhas a partir daí são muito desastradas. Até a volta do Caçapa para a Europa, você tinha-se a oportunidade de manter o Caçapa, era um funcionário da holding do Textor. Então, o Textor também contribuiu e muito. para essa queda vertiginosa do Botafogo, sobretudo no aspecto emocional. E aí a cereja do bolo. O discurso do Textor também. Então, essa é a cereja do bolo. Ele impregnou no vestiário que existia uma força oculta superior que estava impedindo o Botafogo de ganhar. Tudo e contra todos. E o problema estava ali. Que é o vitimismo que o Botafogo não precisa, né? Isso, o tal do CT, quando começou o tal do contra tudo e contra todos, mentalmente a coisa começou torcedor até de boa ficar nesse discurso, a gente conhece. Mas nem o torcedor comprou mais esse discurso. Mas a diretoria assumir isso e levar para dentro do campo, como o Textor levou. O Bruno Lage também, depois daquele clássico contra o Flamengo, ali ficou insustentável para ele. Era um momento de tomar uma decisão drástica e entender, olha, o que se fez aqui não é papel de treinador. O treinador não pode se expor daquela maneira, expor uma fragilidade. Não é nenhuma. O treinador expôs uma fragilidade pessoal, de lidar com pressão. Não foi aquilo, foi uma exposição do grupo. Então, por tudo isso, o Botafogo pecou muito nas decisões e não dá para tirar o Textor desse contexto. O Textor foi protagonista nessa queda do Botafogo. Foi responsável, sim, por dar ao torcedor do Botafogo o direito de sonhar novamente com o título, mas, ao mesmo tempo, foi o cara que tirou o controle do videogame no momento em que o torcedor mais se divertia. Você falou em protagonismo, né, pro lado ruim. Agora eu quero saber pro lado bom. Quem é o protagonista do título do Palmeiras, Mano Marra? Galera, isso aí, né? A equipe do Botafogo vacilou e o Diego Costa, né, jogou no ventilador. Né, a situação do Botafogo, a situação de alguns jogadores, a soberba, né, bateu aí mais alto. Né, isso daí acontece com muitos times, quando tá ganhando, o Botafogo não estava acostumado com isso, com essa situação, e alguns jogadores acharam que o Botafogo estava muito confortável, que o Botafogo ia entrar em campo e já era campeão, ia vencer os jogos automaticamente, que o Botafogo entrava em campo e ganhava vários jogos, jogando bem ou mal, o Botafogo vencia. E agora o Botafogo não tá jogando bem e nem tá vencendo. Entendeu? São 10 jogos sem vencer no campeonato. Você tira aí, ó, 38 rodadas. São 28 rodadas, da 28ª rodada pra cá. O Botafogo não arrumou nada. Nada no Campeonato Brasileiro. Só perdendo, e é soberba. É isso que eu falo, às vezes. Tá vencendo, aí quer zoar o rival. Eu acho assim, o ideal é você tirar sarro quando você levantar a taça.
Porque antes disso, eu acho que fica feio porque você corre risco de perder agora. Os jogadores do Botafogo vão falar o quê? Vão ter que aceitar a zoação, porque o Flamengo ultrapassou a equipe do Botafogo. Ultrapassou o Botafogo na tabela de classificação. O Botafogo chegou a ficar 16 pontos à frente do Flamengo. Ou até mais, não lembro. Olha a situação agora. É isso aí. Agora, crise instaurada no Botafogo. E eu digo mais, se o Botafogo não faz aquele primeiro turno tão bom, o Botafogo hoje estaria brigando contra o rebaixamento. 64 pontos. Bota aí que o Botafogo tivesse com... Botafogo... no caso, o Botafogo não tivesse vencido aqueles jogos todos. Vamos supor, venceu a metade dos jogos. Dos 54, né? Se eu não me engano, foi 49 pontos no primeiro turno. Bota aí, se ganha só a metade. Né? Como que estaria hoje o Botafogo? Estaria brigando na parte de baixo. Entendeu? E assim, muito complicado. Todo mundo tem culpa, jogadores têm culpa, diretoria tem culpa. Primeiramente, jogadores mimados. Mandaram o treinador embora. Pediram, não dá, a gente não quer ele porque ele tá mudando isso e aquilo. Jogador que não aceitou ir pra reserva porque não tava jogando bem. Aí beleza, botaram o Lúcio Flávio, queremos o Lúcio Flávio, ele é a solução. Entrou, acho que venceu, se eu não me engano, venceu 2 jogos e depois não venceu mais nada. Equipe do Botafogo, o que aconteceu com o Botafogo? Só caiu de produção. Trocou treinador. Eu já tinha dito, galera, quem tá aqui no canal há tempos sabe que eu tenho falado isso desde o primeiro dia que o Botafogo mudou de treinador, trouxe o Lúcio Flávio. Eu falei, não vai dar certo. O problema do Botafogo não é treinador. Aí tiraram o Lúcio Flávio. Eu falei, não adianta tirar o Lúcio Flávio. Não vai resolver o problema. O problema está dentro de campo. O problema está nos jogadores, não está no treinador. Pode colocar o melhor treinador do mundo que não vai resolver. O problema está nos jogadores. O que faltou no Botafogo é o quê? É aceitar as mudanças. Tem que mudar. Não adianta pensar, vou botar o time do primeiro turno, o time do Luiz Castro, que a gente vai voltar a vencer tudo. Não vai. Porque o campeonato é outro. Segundo turno, o campeonato está muito mais competitivo. As equipes acordaram para o Campeonato Brasileiro, equipes brigando para não cair, equipe brigando para Libertadores. É título, então o campeonato é diferente do primeiro turno. Sempre vai ser assim, não adianta. Todos os anos o Campeonato Brasileiro vai ser assim. Primeiro turno é um campeonato, segundo turno é outro campeonato. O Botafogo soube aproveitar muito bem o primeiro turno. Mas o segundo turno foi o quê? O Botafogo pensou que o segundo turno seria igual ao primeiro. O Botafogo entraria em campo e venceria todos os jogos. Mas não foi assim que aconteceu. E quando o Botafogo parou de vencer, parou de dar certo, o Botafogo não soube ser humilde, dar um passinho para trás e falar, opa, o que a gente tá errando? Pô, vamos mudar aqui. Não. Primeira coisa que os jogadores fizeram o quê? Vou fazer um montinho lá, vou pedir para demitir o técnico. Aí foi lá falar com John Textor. Ah, manda o treinador embora, que ele tá fazendo isso não tá dando certo. Aí mandou embora. Não, bota o cara da casa, o Lúcio Flávio, conhece todo mundo, né? O cara não é pulso firme. Botou, adiantou? Não adiantou. Trouxe o Thiago Nunes, adiantou? Não adiantou, até agora não ganhou um jogo. Só empate atrás de empate. E essa situação do Botafogo, galera. Eu espero que o Botafogo tenha aprendido com esse campeonato, né? Assim, eu vou ser bem sincero, é muito raro uma equipe conseguir um desempenho tão bom como o Botafogo conseguiu nesse ano. Será que o Botafogo na próxima temporada vai conseguir esse desempenho no primeiro turno? Não vai. Não vai, porque a chance, cara, esse tipo de chance você tem uma vez só. É muito difícil você conseguir fazer um campeonato tão impecável como o Botafogo fez no primeiro turno. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês aí sobre a situação do Botafogo e quem é o principal culpado, galera. Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês.